Vamos chamar nosso analista de assuntos internacionais, Renato Machado, está com a gente também, direto de Genebra, na Suíça, já com repercussões em relação ao discurso de Donald Trump, muito aguardado, em meio a todas essas reações da Europa. Renato, bem-vindo, ótima tarde para você por aqui. A gente destacava essa fala de Donald Trump afirmando que não vai usar a força contra a Groenlândia. Ao mesmo tempo, chamou várias vezes a ilha de pedaço de gelo, né, numa desvalorização ali da região também. Qual que é a sua análise sobre esse discurso, hein, Renato? Bem-vindo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a Cássio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, a gente não pode falar que Donald Trump não tem coragem. Ele falou de todos os assuntos que eram esperados que ele falasse. Groenlândia, tarifas, preço de medicamentos, moradia, inteligência artificial. Não fugiu de nenhum deles. Em relação a esse ponto que o Cássio e você elencaram agora há pouco, sim, ele falou, não vou usar a força. Podem respirar aliviados, ele falou, e ainda lançou essa provocação, que se lançasse a força, seríamos imparáveis, mas vocês podem respirar aliviado. Só que mais do que ele falar que não vou usar força, ele falou assim, eu não preciso usar força. Ou seja, ele tem outros meios para tentar convencer os europeus e a Dinamarca, pelo menos a pressionar para tentar conseguir o que ele quer. O que indica que a próxima fase é uma negociação dura e que ele vai usar e abusar das tarifas. Em outro trecho, ainda sobre Groenlândia, ele fala uma frase interessante, assim, se vocês disserem sim para as minhas intenções em relação à Groenlândia, ficaremos extremamente gratos. Se vocês disserem não, eu vou me lembrar disso. O que ele pode fazer? Ele pode sair da OTAN. Esse seria o movimento mais extremo que ele poderia tomar e seria um grande golpe na entidade em um momento em que a Rússia tem uma atuação totalmente expansionista. A própria OTAN, o Mark Rutte, que tá, o general que comanda militarmente a OTAN, que estava escutando o discurso de Donald Trump, ele fala que a Rússia não vai parar na Ucrânia. Por isso que eles têm que ajudar a Ucrânia, porque a Rússia não vai parar ali. E ele simplesmente pode, no momento em que a OTAN precisar dos Estados Unidos, ele pode falar não. Até porque ele tem uma simpatia com o Vladimir Putin, ele dividiu o mundo, segundo a nova estratégia de segurança nacional, em esferas de influência, e a Europa não é preocupação dele, a Europa é algo que não traz vantagens para ele. Além do comércio, que é um grande bloco, um bloco poderoso, não traz vantagens em termos de recursos naturais, em termos de ocupar territórios que possam trazer posições estratégicas. Então, ele não tem interesse nenhum em defender a Europa está sozinha. Então, essas ameaças levam a crer que, ao dizer eu não preciso usar a força, é que ele tem outras estratégias para avançar sobre os seus objetivos. Posso destacar algumas outras coisas em relação a essa questão? Porque, às vezes, quando o discurso de um líder populista como Donald Trump, a gente precisa fazer um pouco de fact-checking, né? Porque tem muitas mentiras que foram faladas ali. Sim. Ele falou que nós fomos tolos em devolver a Groenlândia para a Dinamarca. O acordo firmado na Segunda Guerra Mundial foi um acordo de parceria para proteção. Os Estados Unidos nunca teve a soberania. Ele acusa a Dinamarca de não se armar e de não investir para proteger a Groenlândia. A Dinamarca comprou jatos dos Estados Unidos, comprou os caças F-35, um negócio de 3,7 bilhões de dólares em outubro do ano passado. Ou seja, armamento americano para defender a Dinamarca. E outro ponto que ele falou, que a gente fez muito pela OTAN, e a OTAN não defenderia os Estados Unidos, o que é uma grande mentira, porque quando os Estados Unidos sofreu o ataque terrorista de 11 de setembro, a Dinamarca e outros países europeus fizeram parte da coalizão que entrou na guerra do Afeganistão. A Dinamarca, atrás dos Estados Unidos, é o segundo país, em segundo lugar, é o segundo país que mais teve mortes de soldados, proporcionalmente, no conflito no Afeganistão. Então, ele tem todos esses ataques à OTAN, como o Cássio bem falou, para tentar tirar a credibilidade do órgão, e esse, na minha visão, é onde ele vai pressionar. Ameaçar, eliminar por dentro a OTAN
e além das tarifas que a gente já vem discutindo há um tempo. Ele chegou a reafirmar, né, nesse trecho do discurso que você comentou sobre a OTAN, inclusive com informações falsas, informações que, como o Renato muito bem destacou, não são verdadeiras, que tudo que está pedindo é um pedaço de gelo e que isso seria bem menos do que os Estados Unidos receberam nos últimos anos. E aí acrescentou, nós demos à OTAN muito e não recebemos nada de volta. Tratando sobre a aliança militar criada em 1949, lembrando que a Dinamarca é o membro fundador. E aí lembrou que os Estados Unidos ocuparam a ilha quando os nazistas tomaram a Dinamarca, em 1940, na Segunda Guerra Mundial. E trata muito o tempo todo, né, Acácio, sobre a questão da segurança nacional, que a região da Groenlândia não está bem protegida, como se não houvesse possibilidade, inclusive, de um diálogo maior para a possibilidade de ampliação da presença dos Estados Unidos na Groenlândia, o que não é verdade. E lembrando também que uma ameaça que, por enquanto, só aparece nos discursos do presidente Donald Trump, já que a própria China já pediu formalmente para os Estados Unidos pararem de falar em nome dela sobre esse suposto interesse que ela teria na Groenlândia. Enquanto isso, a Rússia também, até jornais estatais russos divulgam uma posição do Kremlin que é altamente favorável. A Rússia apoia os Estados Unidos essa pressão que faz sobre a anexação, principalmente por causa disso que o Renato falou, de rachar a OTAN, né? Para a Rússia é extremamente importante, vantajoso que acontecesse esse racha na OTAN, né, Renato? E só colocando um outro elemento aqui para o Renato, a Europa muito na mira desse discurso, bastante agressivo em relação à Europa. Queria saber o seu olhar. Disse que a Europa está indo numa direção errada, que o continente, inclusive, tem líderes fracos. Como é que cai essa parte do discurso aí nos líderes europeus, hein? É uma grande provocação para a Europa. Só lembrando que esses ataques à Europa, eles estavam já na Estratégia de Segurança Nacional, que foi publicada no fim do ano passado, e eles falavam que existia o risco, se a situação se mantiver com migrações, com os partidos que estavam no poder, de a história se apagar, a civilização europeia se apagar. E agora ele retoma essa retórica. Em algum momento ele falou que alguns lugares da Europa são irreconhecíveis, que aí completa com essa frase que você bem falou, de que não estão indo na direção certa. Ou seja, é mais uma retórica contra a Europa, criticando a tentativa de barrar os movimentos populistas. Ele defende que a Europa, isso estava na Estratégia de Segurança Nacional, que precisa dar voz, dar liberdade para esses movimentos populistas e que, na medida em que eles chegarem ao poder, vai resgatar um pouco do que era a Europa antigamente. Olha, sobre a parte de líderes, ele também falou uma vez no ano passado sobre isso, que os líderes europeus são fracos, e é engraçado que nesse ponto ele faz uma dobradinha com Vladimir Putin. Vladimir Putin, no ano passado, pouco depois que Trump falou que eles eram fracos, o Vladimir Putin chamou eles de porquinhos. Então, essa é um pouco a visão do Donald Trump. Então, assim, e a Europa, vamos combinar entre a gente, que até o momento se mostrou fraca em relação à pressão de Donald Trump. O acordo comercial que eles fecharam no ano passado, após a guerra tarifária, ele é totalmente benéfico a Donald Trump. Isso porque tinha pressa de encerrar logo essa guerra tarifária e apaziguar as coisas. E Donald Trump não respeita quem abaixa a cabeça. Donald Trump respeita quem enfrenta. Então tem um pouco disso. É uma geração de líderes que, de fato, não tem a expressão e a força política de outros momentos. Só lembrando que no primeiro mandato de Donald Trump, por exemplo, a gente tinha Angela Merkel. Então, que era uma força dentro da Europa que direcionava o bloco para decisões mais acertadas, para manter a sua independência. Claro, o Emmanuel Macron já estava no Palácio do Élysée quando Donald Trump chegou ao poder, mas também era um outro momento. A França tinha acabado de ser vítima de um atentado terrorista. O país se uniu em torno disso. Então, era muito mais fácil, dava muito mais poder. Agora, como o Trump se referiu a Emmanuel Macron, é um nome que
está nos seus últimos dias na cadeira. Então, a força política dele já não é a mesma. E ele, em alguns momentos, mesclava as críticas à OTAN, fazendo alguns afagos ali, deu um alô para o Mark Rutte, né, o secretário-geral da aliança, que inclusive costuma adular o americano, né, o Renato? Me chamou a atenção isso também. Ali no meio do discurso, fazer uma crítica para a OTAN, Mark, você está aqui, Mark, eu te vi. Você percebeu isso também? Exatamente. O general Mark Rutte, ele está se tornando uma peça de diálogo com Donald Trump. Quando o Donald Trump expôs as mensagens do Mark Rutte e do Emmanuel Macron, você vê assim um pouco da diferença de tom. Mesmo o Emmanuel Macron tentando apaziguar a situação, ele soltou uma frase forte: eu não entendo o que você está fazendo na Groenlândia. Agora, o Mark Rutte não. O Mark Rutte, ele tenta engajar o Trump em diálogos diplomáticos. Ele falou no fórum também, ele falou isso, que não vê uma outra solução para essa questão atual que seja longe da diplomacia. Além de militar, vale destacar, é um professor universitário, uma pessoa com muito trânsito político e por isso mesmo, um negociador habilidoso. Então, ele mantém esse canal aberto com Donald Trump, que permite para o Donald Trump escrachar todo mundo, mas manter uma porta aberta de diálogo dentro da OTAN. É um negócio impressionante. São muitas camadas para a gente entender. Renato Machado, muito obrigada pela sua participação com a gente, repercutindo o discurso de Donald Trump em Davos, dizendo que não vai usar a força, mas quer a Groenlândia. Acácio Filho, nosso editor de notícias internacionais, obrigado também pela sua presença por aqui nessa cobertura ao vivo aqui do SBT News.